Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu vou continuar aqui a aula sobre matrizes, tá? Ainda tem algumas coisas que a gente não falou. Então, eu vou criar aqui agora uma matriz, só pra gente ter de exemplo. Vou usar aqui 9 números aleatórios entre -2 e 2 e vou colocar que esses números podem se repetir, tá? Então, replace igual a true, tá? Então, vai ser uma matriz 3 por 3, tá? E vou criar uma segunda matriz aqui. Opa, matriz, matrix. Vou pegar números de uma distribuição uniforme. Essa função que eu estou usando, já aproveito para apresentar ela para vocês. É uma função que te dá números entre 0 e 1 de uma distribuição uniforme, tá? Então, vou pegar 9 números de uma distribuição uniforme entre 0 e 1. Pegar também aqui, então, uma matriz 3 por 3. Vou rodar aqui essas duas matrizes, tá? Deixa eu imprimir aqui embaixo para a gente ver o que saiu aqui, que é M1. Então, M1 ficou uma matriz que aqui tem -1, -1 e 2, -1, 1 e -2, 2, -1 e 1, e M2 ficou assim. Então, M1 ficou o que eu tinha falado antes, e M2 é cheia de números quebrados, tá? Porque são números entre 0 e 1. Eu vou fazer o seguinte, para os números não ficarem quebrados, e eu posso fazer isso também, eu vou multiplicar por 10, opa, cadê aqui multiplicação? E vou arredondar. Aí vocês já conhecem duas funções. Então, primeiro eu vou multiplicar por 10, depois eu vou arredondar. Arredondar, então, pego tudo isso e coloco round, tá? Vou rodar de novo aqui. Vamos ver como é que ficou M2 agora. Tá? Então, M2 agora ficou 1, 6, 9, 8, 8, 1, 4, 1, 6. Tá? Aí, M1, aquilo que a gente tinha antes, tá? O que eu posso fazer também? Eu posso criar uma outra... bom, eu posso ter M1 multiplicada por um número, por exemplo, M1 vezes 2, tá? Aí todos os elementos são multiplicados por 2. Eu posso ter uma matriz aqui que seja M1 mais M2, tá? Então, só lembrando, M1 era isso, M2 era isso, e essa M3 vai ser a soma, tá? Elemento por elemento de cada uma. Então, aqui é -1 com 1 dá 0, né? -1 com 6 dá 5, 2 com 9 dá 11, etc. Você vai somar elemento a elemento. Eu posso também ter, por exemplo, M2 mais 3, tá? Aí eu somo 3 em cada elemento, tá? Só para lembrar, M2 era assim. Tá? Então, aqui M2 mais 3, eu somei 3 a cada elemento, tá? E eu posso fazer, vou criar uma matriz aqui, uma M4 que seja M1 vezes com estrela M2, só para vocês virem aqui o que vai acontecer com essa M4. Deixa eu imprimir aqui o que era M1, o que era M2 e o que é M4. Vamos ver. Então, olha, M1 era -1 na primeira posição, 1 na segunda posição, tá? Quando eu coloco só M1 vezes M2, vezes aqui o asterisco, né? Ele vai, pura e simplesmente, multiplicar elemento a elemento. Você vê aqui é -1,
6, ele multiplicou menos 1 por 6. Aqui era 2, 9, ele multiplicou elemento a elemento, virou 18. Ou seja, aqui ele vai fazer uma multiplicação elemento a elemento, tá? Não é uma multiplicação matricial. Como é que é a multiplicação matricial? Multiplicação matricial, vou fazer aqui, você vai colocar M1, aqui o porcento, porcento M2, tá? Aí eu tenho, deixa eu imprimir aqui primeiro M1, M2 e M5, né? Que seria a multiplicação matricial, né? Então, é bem diferente, né? Embora aqui tenha dado a mesma coisa, né? Mas você está fazendo, no primeiro elemento aqui acabando dando a mesma coisa dos outros, né? Você está vendo aqui que os números eles já são bem maiores, você está fazendo uma operação matricial, né? Uma multiplicação matricial entre M1 e M2, tá? Então, aqui é uma multiplicação matricial. Só algumas coisas extras aqui que eu acho que eu posso mostrar para vocês. Vamos supor, vou voltar então aqui para o que era M1, tá? M1 era isso. Eu posso querer também sumarizar determinadas estatísticas dessa matriz. Eu posso usar direto, então, aqui, summary M1, que ele já aparece aqui o que seria o valor mínimo, tá? Do seu primeiro vetor, então ele faz vetor a vetor, tá? Valor mínimo do seu primeiro vetor, mediana, primeiro quartil, terceiro quartil, máximo, tá? Coluna a coluna, tá? Média, tá? Ele faz isso coluna a coluna. E eu posso também fazer, pegar apenas a estatística na qual eu estou interessada. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e escrever, vou escrever lá em cima. Escrever aqui, apply, M1, sum, por exemplo. Tá? O que essa função aqui faz? Ela aplica a soma, função soma, na primeira dimensão da matriz. A primeira dimensão da matriz é linha, tá? Então, ela está somando as linhas da matriz. Então, deixa eu colocar aqui quanto era M1, aqui embaixo, só pra gente lembrar, tá? Então, somando a primeira linha deu 0, somando a segunda linha dá menos 2 e somando a terceira linha dá 2, tá? Se eu quiser aplicar isso, essa mesma soma nas colunas, então vou aplicar a soma nas colunas. Então, agora na coluna, o que é a coluna? A coluna é a segunda dimensão da matriz, segunda colunas, tá? A primeira era linhas. Aí eu venho aqui, dou um apply, com 2 P's, M1, 2, sum, sum, tá? E aí eu tenho, então, a soma das colunas
Tá? Então, assim, minha primeira coluna, se eu somar aqui, vai dar 0. Na segunda, ela vai dar menos 1. Na terceira, ela dá 1. Tá bom? Então, essas são algumas funções úteis, tá? E eu não preciso necessariamente aplicar somente a função soma, eu posso aplicar outras funções aqui dentro. Então, vou fazer na segunda dimensão, porque em geral é mais utilizado, tá? Que é somar as colunas, e vou aplicar, por exemplo, a média, tá? Aí ele vai fazer a média da segunda coluna. Poderia aplicar aqui a mediana. Opa, median. Tá? Poderia aplicar o desvio padrão. Tá? E eu posso, todas essas variáveis aqui, eu posso armazenar em outras variáveis, né? Então, eu posso criar uma coisa aqui que seja, sei lá, média. Pronto. E aí, ele vai guardar as médias em um vetor média, que se eu imprimir, tá aqui, tá? Então, eu sempre posso guardar isso em outras variáveis. Posso aplicar, por exemplo, a função, só para mostrar uma última função, né? A função quantil. Tá? Quando eu aplico aqui a função quantil, é lógico, essa matriz aqui ela tem poucos números, né? Mas eu estou aplicando nas colunas, então ele vai me mostrar o quantil 0, né, que é o mínimo, até o quantil 100% é o máximo, tá? De 25% em 25%. Se eu quiser especificar um quantil diferente, eu venho aqui e vamos supor que eu queira o quantil 90%, tá? Opa. Ah, tá, eu não só esqueci de colocar aqui a função, né? Então, opa, voltando aqui, tem que colocar a função quantil, e aí o quantil que você quer colocar, que no caso aqui é o quantil 90, tá? Agora sim, então ele me diz o valor aqui do quantil 90 para cada coluna, né? Com três linhas, né? Isso não me diz muita coisa, mas quando você tem matrizes grandes, isso pode te dar informação sobre uma determinada variável, por exemplo, para achar valores extremos e etc, tá bom? Então, gente, acho que era isso que eu queria falar sobre matrizes, tá? Eu vou ficar por aqui e depois a gente continua. Até mais!